Olá, muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos, como sempre, às quartas-feiras, às 9 horas da noite, para lhe fazer companhia com mais um Acontece no Centro Espírita. Nunca será demais relembrar que poderá sempre enviar-nos as suas sugestões ou as suas perguntas para o nosso e-mail, o e-mail do Acontece no Centro Espírita, que vai passar agora em rodapé, acontece no centro espírita@gmail.com. Numa oportunidade, iremos, como já aconteceu, num programa responder a todas as questões e que têm sido algumas que nos possam enviar. Quanto às sugestões, não esquecer que tudo faremos também para um dia, num dos programas, falarmos sobre os temas que são do seu agrado. Hoje vamos conversar com o Dr. Marcelo Santos. Muito boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite. Boa noite, Regina, que já faz parte do painel do Acontece no Centro Espírita. O Dr. Marcelo Santos, que é veterinário espírita. Há quantos anos, doutor? Cerca de 30 anos já. Há cerca de 30 anos. Faz parte do núcleo espírita, do núcleo de estudo espírita da medicina veterinária. É colaborador na AMNorte, na Associação Médico-Espírita do Norte. Sim. E hoje está aqui connosco para falarmos de um tema muito interessante e que suscita, mesmo entre os espíritas, muitas dúvidas. Terão os animais alma? Têm alma os animais? É a pergunta que dá, portanto, o tema para a nossa conversa de hoje. E eu coloco-lhe uma primeira pergunta, Dr. Marcelo: o que é que acontece com os animais depois da morte? Têm mesmo alma os animais? É assim, pelo que nós vamos estudando da doutrina espírita e pelas obras básicas que vamos vendo, não é? Kardec dizia que há um princípio inteligente, não é? Os espíritos nos relatam que há um princípio inteligente. Aqui a questão, Nuno, é uma questão de a gente conceituar o que é alma, o que não é alma, não é? Muitas vezes as pessoas olham para a palavra alma e associam a humano, não é? Exato. A gente não pode estabelecer no mesmo patamar um princípio inteligente e um espírito humano, não é? Nos animais, com esse princípio inteligente, há alguma coisa que se sobrepõe, que sobrevive à morte física do animal, mas que não é propriamente uma alma do mesmo nível da alma humana. A gente poderia chamar de uma alma num patamar inferior, se a gente... Isto é uma colocação minha, um pensamento meu, não é? Mas nas obras existe realmente o princípio espírito, que perpetua-se e que continua a sua evolução e o seu aprendizado. Que de alguma forma anima o corpo do físico do animal, exatamente. Que será sempre diferente de nós, exatamente, enquanto almas e enquanto espíritos. Num patamar inferior, se a gente puder chamar assim, numa formação inferior, não tão evoluída como o espírito humano, mas sim a gente poderia chamar de um espírito no animal, sendo um princípio inteligente mais do que um espírito tão evoluído como no humano. Nos animais, nós percebemos e temos a noção de como é que ocorre a evolução, a nossa evolução do espírito. Sim. Nos animais, como é que ocorre a evolução? O princípio de evolução nos animais, eles passam por a questão de aprendizagem dos sentimentos, das emoções. Muitas vezes as pessoas colocam: por que o meu animal sofre? Este processo de sofrimento pode parecer desnecessário, mas para esse princípio inteligente que a gente já referiu, é uma forma dele ir adquirindo sentimento para depois, num próximo patamar, sim, no reino hominal, ele ter uma expansão dos sentimentos para poder ter a percepção e adaptar, vamos dizer assim, o sentimento nessa nova fase que ele vai ter de evolução do espírito. Não é? Mas sempre de uma forma diferente da nossa. Os animais, principalmente os domésticos, eles afeiçoam-se muito aos seus donos, a nós. Sim, sim. Será que depois da morte terão também essa possibilidade de nos reconhecerem do lado de lá, enquanto esse tal princípio que anima o seu corpo, eles poderão estar no mesmo patamar de nós e reconhecer-nos?
Sim. Há relatos também nas obras que não é propriamente, os animais não estão propriamente errantes, não é? Não tem essa condição de estarem no mundo espiritual. Muitas vezes o que pode acontecer é que pode-se plasmar a imagem desses animais se tiver um benefício para o espírito que está vendo. Há relatos já que existem animais que são utilizados, né, nos livros, nas obras do Nosso Lar também, que animais que são utilizados como força de trabalho, como animais para participar nas tarefas de resgate dos espíritos sofredores. Então, é ainda uma questão que não está muito esclarecida. Há autores que acreditam que sim, que há animais que estão vivendo no mundo espiritual, e há outros que não, que acreditam que os animais são recolhidos por um grupo de espíritos que cuidam desses animais, são orientados, tratados e têm o seu processo reencarnatório pensado e organizado. Ou seja, novamente. podemos dizer que um animal, imaginemos, eu vou dar um exemplo, nós temos uma cachorrinha em casa. Sim. Ela parte digamos, o princípio que anima o corpo dela é recolhido por um grupo de espíritos. Sim. E esse mesmo princípio é que volta a reencarnar, ou um processo... Existe a reencarnação nos animais? Sim. Esse princípio espiritual na fase dos animais domésticos já está individualizado. Ora, eu já estou a aprender muito. Já está individualizado. Quando ele está individualizado, ele reencarna como um novo animal, ou na mesma espécie, ou numa outra espécie. Vai depender da necessidade daquele princípio inteligente, qual vai ser a necessidade que ele tem. Há relatos que muitas vezes reencarnam no próprio seio familiar que lhe foi a reencarnação anterior. Né? Então, isto vai continuando o aprendizado desse princípio inteligente. Eu tenho que, de alguma forma, que lhe dizer que eu não tinha muita ideia, nem tinha muito conhecimento sobre, até porque nunca me debrucei em termos de estudo sobre os animais, e eu há pouco estava a dizer que estava a aprender bastante, porque aquilo que eu imaginava era que eventualmente essa ânima que anima o corpo do animal, que fosse depois, de alguma forma, incluído num todo, e que daí pudesse vir um outro princípio de vida, uma outra ânima, a animar outro animal, mas não no processo reencarnatório como acontece connosco. Eu não tinha essa ideia, honestamente. Pronto. Mas, segundo os relatos, segundo os estudos que foram feitos, isto acontece. Essa situação, em obra nenhuma do Espiritismo, vem relacionado o termo alma-grupo. Isto é um termo que a gente foi adquirindo, foi incorporando, mas em obra nenhuma, a doutora Irvênia mesmo relata, a doutora Irvênia Prada, que é uma médica veterinária também muito conceituada nas questões de espiritualidade dos animais, ela relata que não há obra nenhuma que fala no alma-grupo, nessa questão de que ele vai para um todo e depois retorna numa situação individualizada. Não é? Existe uma imagem que normalmente a gente coloca, se vocês forem imaginar, se a gente puder tentar imaginar, imagine um aquário daqueles de peixe redondo cheio de pequenas bolas. Né? Pequenas bolas, várias cores ou da mesma cor. Isto seria quando a gente tem os animais. A gente está individualizado, mas está sendo tratado de uma forma unificada. Esse aquário, depois que ele começa a ter evolução, cada bola vai adquirindo o seu livre-arbítrio, que os animais ainda não têm, e vão sendo individualizados, saem desse aquário e vão, então, fazer as suas opções. A diferença do espírito humano para o espírito animal é que o espírito humano já é livre para fazer as suas escolhas, enquanto os animais, eles não têm esse peso ou essa responsabilidade para fazer as suas escolhas. Exato, ou seja, em termos evolutivos, como disse há pouco, a passagem dos animais pela Terra não tem a ver com um processo kármico. Não, portanto, exatamente. Estão perfeitamente livres disso. Estão livres dessa situação. Eles não têm o livre-arbítrio, não é? Exatamente. Os animais não gozam do livre-arbítrio, como nós. Não é? Eles não se pode exigir responsabilidade
a quem não foi dada a responsabilidade. Né? Nós não demos essa responsabilidade aos animais de fazer as suas escolhas. Nós é que temos um papel de quase como deuses para eles, né? Um papel de Deus, o humano será para o animal como se fosse um deus, e nós é que temos essa responsabilidade de orientar e de seguir orientando. Mas mesmo em termos de evolução do animal, nós conseguirmos perceber, ter essa noção, até porque, falando mais nos animais domésticos, eles transmitem sentimento pelos seus donos, pelos humanos. Obviamente que existem vários tipos de animais, cada um com a sua agressividade, maior ou menor, mas o que nós reparamos é que nos animais domésticos acontece isso, não é? Quer dizer, eles de alguma forma têm essa proximidade, sabem, reconhecem, lembram quando estão muito tempo, por exemplo, afastados, sem ver, e isso é realmente sinal de que alguma coisa tem que existir mais do que ser só, por si só, animal. A doutrina espírita fala, ou uma das características da doutrina espírita é a mediunidade. É uma das bases, digamos assim, não é? Sim. Os animais têm mediunidade. Mais uma vez, é uma questão de conceituação. Vamos tentar conceituar o que é mediunidade. Às vezes nós até damos conta que eles estão a olhar para alguma coisa e até têm uma percepção diferente da nossa, e nós realmente, às vezes pode ser por um barulhito qualquer, mas muitas vezes não. Eles, sei lá, ou se assustam, ou a concentração deles foca-se numa outra circunstância qualquer que nós não conseguimos perceber, e por isso é que eu pergunto. Sim, se a gente entender a mediunidade como as várias formas de mediunidade que são relatadas, se a gente entender a clarividência como mediunidade, sim, os animais têm essa capacidade de ver ou espíritos ou imagens que são plasmadas para eles têm essa capacidade de clarividência, vamos chamar assim. Mas a mediunidade como a gente tem conceituada da comunicação, do intercâmbio entre humanos e espíritos, não tem essa capacidade. Por quê? Para se tornar um médium que incorporaria qualquer outro espírito, teria que ter afinidade espiritual. E como não é um princípio, ou como é um princípio inteligente que não tem esse livre-arbítrio, um outro animal não poderia encarnar neste animal porque ele não tem essa liberdade. Só os espíritos que cuidam dos animais é que poderiam ter essa relação, poderiam ter essa ação. Como não é normalmente uma coisa que traga nenhum proveito nem nenhum interesse, isto não é realizável. Exato. Ok? Agora, reencarnar, ou encarnar, incorporar, vamos dizer assim, incorporar, não encarnar, uma pessoa não animal, isto, segundo os relatos das obras, não é possível por uma não afinidade entre os fluidos. Temos um fluido animal, no humano tem um fluido hominal que não tem essa capacidade dessa incorporação. Ora bem, podemos dizer que eventualmente eles podem ver, não? Podem ver espíritos? Sim, sim. Tem vários relatos nas obras também. Isso já é um tipo de mediunidade. Já é. Não falando na mediunidade de incorporação, mas a mediunidade de visão pode... É a mesma questão da palavra. Eles podem... Eu imagino uma situação de perigo até para o próprio dono, ou para alguém, ou para uma criança. Sim, sim, sim. Inclusivamente podem ser incitados a agir não é? tanto para bem quanto para mal. Exato. Vai depender daquela influência que ele está tendo a percepção, vamos dizer assim. Não é? É importante a gente definir são as palavras. Eu acho que o grande problema nosso é o português e são as palavras. A mesma questão, quando a gente fala alma, quando a gente fala mediunidade. Os animais têm mediunidade? Algumas, sim, mas a gente não pode chamar um animal de médium. Claro que não. Entende? E muitas vezes, quando a gente faz essa afirmação, eles têm mediunidade, sim, logo se transporta para a questão médium. É importante a gente separar e distinguir as coisas. Não sendo um princípio inteligente idêntico ao nosso, é completamente diferente. Sim, eles não têm o conhecimento, não têm o esclarecimento, não têm... Não adquiriram ainda o raciocínio contínuo, que é próprio do humano. Nos animais esse raciocínio contínuo não existe. O que é o raciocínio contínuo? É a capacidade de interpretar e tomar decisões. Claro. Não é? Os animais, mais os domésticos, não é? Tomam decisões baseadas mais no instinto, que já é um princípio inteligente, do que propriamente na capacidade, nas aquisições de intelectualidade. Ou de...
No que diz respeito a quem procura a ajuda espiritual nos centros espíritas, poderão levantar-se alguns fatores, inclusivamente a parte da dor física e a dor espiritual. E basta dirigirmos a um centro espírita e procurar essa ajuda espiritual. Sim. A noção que eu tenho é que os animais não têm propriamente uma definição daquilo que é a dor, em termos de localização, quer dizer, sentem a dor, reagem instintivamente, Sim. mas não é como nós, temos uma dor de dentes, queixamos porque é dos dentes, ou uma dor de cabeça e queixamos porque é dor de cabeça. Os animais podem ou poderão ter essa ajuda e digamos assim, funciona, eles, de alguma forma, essa ajuda faz ou provoca-lhes alguma... Ajuda espiritual? Espiritual, sim. Sim. Isto também era uma grande celeuma, ainda é uma grande assunto de discussão, de debate, se a gente deve usar os nossos tratamentos espirituais para os animais ou não, se a gente deve fazê-lo ou não. Recentemente, eu lendo e pesquisando, eu encontrei um texto num livro que é o Conduto Espírita, que é de André Luiz, o Espírito André Luiz, por Valdo Vieira, que tem lá, perante os animais. E é claro, André Luiz diz claramente que nós devemos usar todos os recursos que tenhamos à nossa frente, mesmo que sejam espirituais ou mediúnicos, para auxiliar os animais. Tudo que seja usado de uma forma para auxiliar deve ser utilizado. Eu posso relatar um caso que é relativamente curto, de um animal que a gente tinha na nossa clínica, que estava sendo tratado, e o animal já estava num estado avançado de doença, não é? E a senhora que praticava reiki me perguntou, eu posso fazer reiki ao meu animal? Eu falei, se você acha que vai ajudar, pode. E fez o reiki. Curiosamente, passado 10 ou 15 minutos, a senhora saiu, foi embora, o animal morreu, desencarnou. E aquilo suscitou em mim uma dúvida. O reiki aqui, a confusão de fluidos, deve haver algum problema. Mas refletindo agora, vários anos depois, eu acredito que não, que o que aquele animal precisava realmente era de desencarnar. Exato. Não é? Então aquele reiki, aquela ação fluídica ajudou aquele animal que ele se desprendesse e seguisse o seu caminho. Por isso é muito complicado a gente fazer julgamentos. Isso ajudou ou não ajudou? A gente não sabe o que é o bom para nós, não é? A gente não tem essa noção. Exato, porque muitas vezes, mesmo no trabalho espírita, nós pensamos, e eu acredito que há pessoas que nos procuram os centros espíritas e que de alguma forma não têm um entendimento correto daquilo que é a doutrina espírita, que procuram ajuda para um problema, às vezes até de um familiar, ou porque têm estão num processo de avançado de doença, como aconteceu com esse animal, um câncer, seja o que for, e convencem-se que vindo ao centro espírita vem para se curar. Mas muitas vezes é como diz, a ajuda não é em curar, muitas vezes é em até não ajudar a que o sofrimento não continue de alguma forma, pelo menos no corpo, porque ele irá continuar e nós sim, e se houver esse tipo de merecimento também, não é? Se tiver cumprido a sua trajetória, é o momento de desencarnar. Essa é uma grande questão que, trazendo para a parte humana, que a gente também tem que entender o que é o bom para nós. Não é o bom que eu quero, é o bom que eu preciso. Exatamente. E muitas vezes o bom que eu preciso não é o bom que eu quero. Não é? Então, nos animais acontece basicamente a mesma coisa. Quando as pessoas chegam, e acontece na nossa prática todos os dias, ajude o meu animal. E talvez a ajuda, muitas vezes, seja pedir que ele consiga se separar daquele corpo físico que está ali impedindo seguir a sua trajetória e partir e deixar ele seguir a evolução. Já a propósito, eu gosto às vezes de quebrar as regras. Já que estamos a falar nesse... Ela está a falar em quebrar as regras porque nós temos... No final, só no eu final costumo falar dos livros, espírita, mas falou agora exatamente, vai de encontro a este livro do Marcelo Benedetti. Sim. Benedetti, que ele era ascendência italiana. Curando os animais com homeopatia, quem está em casa pode fazer o registro, que achei interessante porque ele narra exatamente casos como esses que vão lá à clínica. Ele é era médico Sim. veterinário, porque já desencarnou em 2010,
e fez um trabalho de investigação precisamente no tratamento dos animais. E então ele vai neste livrinho, declara aqui, até compara um pouco com os comportamentos humanos, comportamentos animais com os comportamentos humanos, aqueles que são agressivos, aqueles que são mais carinhosos, aqueles que precisam de atenção, e depois une a homeopatia, como sabemos. Eu não sou catedrática no assunto, mas os florais vão incidir sobre a parte psíquica e não diretamente sobre o corpo físico, mas vão influenciar exatamente a melhoria, e ele retrata aqui algumas situações em que depois de tomarem um medicamento homeopático vão encontrar realmente melhoras. Porquê? Porque conhecendo aquele cão, por exemplo, num dos casos estou-me a lembrar, que tinha sofrido por um dono mais agressivo, maus tratos, acabava por ter muitas convulsões com frequência, depois de tratarem com homeopatia, ele deixou de ter as convulsões e melhorou. Portanto, aqui é uma forma. Aliás, eu ia fazer uma referência, até porque eu penso passa muito pelo nosso egoísmo, o egoísmo dos donos, de querermos porque o cãozinho. Mas nós não nos podemos esquecer que os animais, se não têm a obrigatoriedade nesse processo evolutivo, não é? Porque não têm esse livre-arbítrio e, portanto, não passam por processos kármicos, obviamente que não é uma questão de ele poder sofrer mais ou menos. Ou seja, deixar de sofrer para estar connosco, ou estar connosco o máximo de tempo possível. Não. Ali é mesmo uma questão de ele se libertar daquele corpo, como disse, até porque o sofrimento, nós não conseguimos imaginar a dimensão dele, não é? Exatamente. Imaginamos a dimensão do nosso sofrimento, mas não deles. Se a gente for pensar de uma outra forma, você referiu que normalmente os animais vão adquirindo os sentimentos pelas pessoas, né? Há uma máxima que diz que o animal é reflexo do seu tutor. Hoje em dia já não se diz dono, já estamos na fase do tutor, porque o humano seria um tutor do animal, não propriamente seu dono, porque o dono incide no conceito de objeto, não é? E a gente tem que tentar tirar esse estigma da nossa cabeça. Então, ele vai adquirindo, como a Regina falou, se for por um dono agressivo, ele vai adquirindo capacidades de agressividade. Se for por um dono afetuoso, ele vai adquirindo e vai conseguindo alargar o seu leque de sentimentos. E, outra questão, será que esse animal veio para ele ou para mim? Não é? Nesse seio familiar, este animal não é para mim um teste de como é que eu sou perante as doenças do meu animal ou minhas? Qual é o teste, qual é a relação, que a gente não tem essa capacidade ainda, essa dimensão de entender isso tudo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o meu cão está sofrendo. Talvez esse sofrimento do cão seja para ensinar a mim como é que eu lido com este sofrimento. E a gente não faz esse exercício de observar o que está à nossa volta. Não é? Emmanuel dizia que se a gente perdesse 20 minutos, entre aspas, se a gente tivesse 20 minutos para observar a natureza, a gente ia conhecer e conseguir entender muitas das coisas que acontecem conosco. E a gente, no corre-corre do dia a dia, para cá e para lá, a gente esquece um pouco dessas coisas, não é? Sem dúvida, andamos sempre atrás dos mosquitos e das moscas e a matá-los, a tirá-los da nossa vida. Entende? Não, teve uma vez uma senhora fazendo uma palestra, que curioso, fazendo uma apresentação sobre amor aos animais, a senhora veio me perguntar, mas você mata animais? Eu falei, não percebi. Não, a minha função é tentar minorar o sofrimento, tentar ajudar a que eles curem, porque eu não curo nada, eu tento ajudar, eu dou em caminho. E ela falou, não, mas você não usa um desparasitante para os animais? Eu falei, uso um desparasitante, então ele vai matar os vermes. Então você está matando vermes, tá? Mata os animais. Eu falei, nessa visão, sim. Mas se a gente olhar para o outro lado, que eu estou tentando ajudar o animal a não ficar doente, eu estou melhorando a condição do animal.
Mas né? o próprio parasita pode prejudicar, até, inclusive, Exato. nós. Então, a gente não pode ver as coisas num prisma fechado. A gente tem que ver num lato senso sempre muito aberto e sem querer ou tentando não fazer julgamento do que está certo e o que está errado. Eu acho que cada um no seu momento, cada um na sua hora, e esse animal que está na minha família, não é? Que foi por mim recebido, tem que ser olhado como um componente dessa família e como uma parte do meu desenvolvimento, da minha aquisição. Eu estou convencido que se nós começarmos a perceber que realmente, se vamos à procura, porque muitas vezes a Regina há pouco falava, inclusivamente naqueles donos, ou eu irei dizer agora tutores mais agressivos. Tutores, muito bem. Eu penso que aí se vê realmente o egoísmo do ser humano. Porque se nós vamos à procura de um animal, para quê? Para depois debater, para, de alguma forma, para descarregarmos as nossas más influências, ou vale mais deixá-lo estar. Porque... Será que esse agressor desse animal não está servindo de exemplo para quem está à sua volta? Também pode ser. Não é? Para a gente se começar... nós pensarmos nessa perspectiva, realmente... A gente pensa muito fechado. É quase a mesma coisa que pensarmos só numa comunidade. Exatamente. Não é? Se nós incluirmos os animais... Se a gente começar a abranger... Imagine, eu tenho uma região, um local, uma rua, onde moram várias pessoas, e eu tenho nessa uma das casas que tem animais e que o senhor é um agressor, o seu tutor é um agressor a esse animal. Isto vai despertar no seu entorno um sentimento, que pode ser de revolta, pode ser de tentativa de auxílio, pode ser... Então, cada um vai experimentar o sentimento que precisa na altura. E isto pode até gerar um movimento nessa rua de vamos começar a trabalhar juntos e vamos fazer alguma coisa para proteger os animais. Exato. A gente não sabe qual é a semente que está sendo plantada. A perspectiva tem que ser sempre outra, porque na realidade, até porque o animal em si, que sofre de abusos, certamente que não merece, não veio à Terra porque merece sofrer esses abusos. Mas precisa experimentar esses sentimentos para depois desenvolver outros no seu processo evolutivo. E chegar, como a gente sabe, o espírito vai desenvolver e vai chegar no reino nominal, não é? Chegar com essa bagagem, com esses automatismos, com essas aquisições, para depois poder ser um espírito humano que faz uma coisa. Agora aqui está um tema que nós certamente que não prevíamos que pudesse ser tão interessante, mas é porque desenvolvido desta maneira faz todo o sentido. Aliás, eu penso que é como a doutrina espírita toda ela faz. Sim. Eu só estava a recordar que às vezes eu conheço algumas pessoas que têm muitos animais em casa, mesmo muitos, e que elas costumam dizer que preferem lidar com os animais do que lidar com os adultos. Isto é uma expressão que ouço com muita frequência. Sim. Pessoas que até vivem sozinhas anos e têm 7 gatos, 3 cães, e então dedicam-se inteiramente aos animais, não é? A protegê-los e a dar-lhes imenso amor, mas depois acabam por não lidar com o ser humano, que também é essencial. Ou seja, refugiam-se. Porquê? E aí é que me parece, digo eu, na minha ótica, uma interpretação errada desse elo da afeição que há com os animais. É que dizem que os animais obedecem e os seres humanos não. E por isso é que se refugiam naquela perspectiva. Eu concordo, isso é uma fuga, isso acaba sendo uma fuga. Mas lá está, mais uma vez voltando à questão. No processo evolutivo desta pessoa, é preciso passar certamente por esses momentos para adquirir conhecimento para depois suportar uma outra situação mais à frente. E muitas vezes isso, Regina, começa com um gatilho que é normalmente a perda de um ente querido ou alguma coisa, e as pessoas criam um refúgio nos seus animais, naqueles que estão próximos. E depois é muito mais complicado porque a gente não pode esquecer que um animal tem um ciclo de vida muito mais curto do que o nosso. E, invariavelmente, na maioria das vezes, esse animal vai ter um desencarne antes de mim. E se eu transfiro a perda de um ente querido para um animal, fatalmente eu vou ter essa perda novamente, que vai ser
muito mais complicada, porque eu vou perder a minha companhia, que é o meu animal, e aquele ente querido que eu ainda não tinha conseguido me desligar ou perder, porque eu transferi para aquele animal. E muitas pessoas fazem essa transferência, fazem este exercício, que na minha opinião não é o mais correto, não é o que deve ser feito, mas que ainda na sociedade que a gente tem, ainda acontece. A outra questão também, pegando um pouco nisto que você falou, que aquelas pessoas que ajudam os animais, não é? E há um grupo na sociedade que diz, mas tem tantas criancinhas, tantas pessoas precisando de ajuda, por que ajuda animais? Porque é o compromisso dessas pessoas. Porque cada um tem o seu compromisso na sua hora certa. Talvez, nessa encarnação, ela aprendendo a cuidar de animais, na próxima ela vai cuidar de pessoas, ou vai cuidar de idosos, ou de crianças, e assim sucessivamente. Né? Isto vai criando as aquisições para a gente exercitar e exercer o nosso processo evolutivo mais à frente, que a gente não tem a capacidade nem o conhecimento. Né? Eu tenho uma história que eu tenho que contar, porque ainda estamos com tempo, felizmente. Há cerca de 8 anos, talvez, deve estar a fazer 8 anos, eu desloquei-me ao Cantinho dos Animais, passa a publicidade, aliás, eu acho que deve ser uma das casas de recolhas de animais aqui na cidade de Viseu que deve ser apoiada, o Cantinho dos Animais, e eu desloquei-me lá à procura de um cãozinho. E uma das senhoras levou-me a uma box onde estavam talvez uns 12, entre 12 a 15 cãezinhos, mas com todos entre os 2 e os 3 meses. Uhum. Obviamente, assim que eu me encostei ao portão, era espaço aberto, eles vieram todos, porque mais tarde alguns podem se tornar mais agressivos, mas enquanto recém-nascidos, de tenra idade, eles são todos amorosos. Quase todos eles assim de um porte, mesmo já com 2, 3 meses, já um porte grandito. E encostados ao portão não davam espaço para que mais nenhum deles, deviam ser para aí uns 6, 7 encostados ao, mais nenhum deles conseguia chegar à frente. E entretanto eu reparei que estava um cãozinho, que eu não sabia se era macho, se era fêmea, a tentar aproximar-se e os outros não deixavam. Quer dizer, quanto mais se tentava aproximar, mais eles fechavam e não deixavam. Eu, entretanto, virei costas, eles baixaram, e foi quando esse cãozito apareceu, uma fêmea. E eu olhei para ela e disse assim, olha, és tu. Para a semana já te cá venho buscar. E com a minha filha mais nova, uma semana depois fui lá buscá-la. A quem demos o nome de Mimi, que ainda hoje está connosco. Isto para dizer o quê? No dia em que a fomos buscar, a alegria da cadelita, assim que entrou no carro connosco, ela vinha ao colo da minha filha, e eu reparei numa coisa, e depois percebi que realmente, porque neste tipo de casas eu não sei se provocam eutanásia, se mais tarde, caso não encontrem dono, se não, mas a sensação que me deu é que a alegria dela era tão grande que ela ri. A Regina sabe. Ela ri. Nunca conheci um cão assim. Ela ri-se. Assim que olha para nós, mostra os dentes todos a rir. Mas com uma expressão na cara que é uma coisa fantástica. Uma expressão na cara, um focinho, que é uma coisa fantástica. Mas um sorriso aberto mesmo. Não é, não, aquilo é defeito. Não, é mesmo um sorriso aberto. E aquilo que ela fez quando sentou no colo da minha filha, quando entramos no carro, eu disse, entendi eu, depois mais tarde, que poderia ser uma forma de agradecimento, precisamente por nós a ter-nos ido buscar. Obviamente que é uma cadelinha pequenina, de porte pequeno, sempre, mesmo que seja repreendida, logo a seguir está disponível para um carinho ou para uma brincadeira, independentemente de ser repreendida ou não, por qualquer coisa que faça. Obviamente que são aquelas repreensões que às vezes tem que ser, porque há uma asneirita ou outra que fazem e tem que ser. Mas a repreensão faz parte da educação. Exato. Não é só o sim que é educar, não é? A gente tem que usar o sim ou não. Claro. Tem que usar as duas coisas. E a necessidade dela, inclusivamente, está connosco, porque, por exemplo, às vezes não estamos em casa, ela foge, nós temos um canilzito cá fora, onde a deixamos quando saímos de casa. Um espaço fechado, com um espaço também aberto, para que ela possa estar à vontade. Obviamente que
enquanto eu não descobri o sítio por onde ela fugia, ela ia a pensar que nós estaríamos eventualmente num café, ia lá ao cafezito da aldeia ver se nós já estávamos. E depois não saía de lá até eu irmos buscar, que acontecia frequentemente. Agora, olhando para essa história e para esse quadro, você acredita que foi você que foi buscar o animal? Para o bem dela. Se calhar foi ao contrário, quer dizer, depois desta conversa de hoje, se calhar será que não foi ela que o escolheu para o seu bem? O que pode ter mudado? Foi mesmo ela que escolheu. O que pode ter mudado nessa família com a introdução desse novo membro? Não é? E muitas vezes a gente não reflete sobre isto, porque a gente acha que na nossa postura superior, eu detenho um animal. Não é? A gente tem que tirar um pouco essa mentalidade. Não sou eu que detenho o animal tem que estar junto comigo. A gente tem que perder a mania do egocêntrico para uma visão mais ecocêntrica, que é o que agora está muito na moda também, a gente olhar para toda a natureza, para toda a sociedade de uma forma única, não é? Não pensar que eu sou superior a alguma coisa, porque está todo mundo aqui para aprender, está todo mundo no mesmo patamar, e os animais fazem essa complementação do nosso aprendizado. Não é? Eu não tenho dúvida nenhuma disto. Com relação a isto, existem várias pesquisas, se as pessoas também procurarem na internet, forem procurar, existem várias pesquisas mostrando o senso moral nos animais que a gente muitas vezes acha que não tem. Não é? Principalmente nos primatas, eles já demonstram certas atitudes de justiça, de reciprocidade, de empatia. Os animais hoje, inclusive, já estão no grupo de etologia, que é o estudo do comportamento animal, inclusive em vacas já se provou que existem dentro de uma exploração de animais, vacas leiteiras, que há animais que se sociabilizam melhor do que com outros. Então eles formam o próprio grupo de sociabilização. Então, para gente que pensa que a vaca está ali só para dar leite, não, ela está fazendo o processo evolutivo e está se sociabilizando com quem é mais agressivo, ou com quem é mais simpático, ou com quem é mais isto ou aquilo. Não é? A gente tem que entender que todo o reino animal faz o seu processo evolutivo de sociabilização e de moralidade da mesma forma que nós fazemos o nosso, num patamar inferior, sem deixar de frisar, mas fazem também o seu processo evolutivo. E nunca será demais dizer que realmente uma das alterações que a nossa Mimi provocou é que, mesmo neste caso os nossos filhos, que estão connosco a espaços, não é? A primeira coisa que fazem quando chegam a casa, inclusivamente nós, onde é que está a Mimi? Ninguém Exatamente. sai sem ir primeiro ver a Mimi. Criou um senso de responsabilidade. Exatamente. Se não foi mais, é um senso de responsabilidade. Não, e de carinho. Sobre o cuidado ao próximo. Exato. Será que este processo não é com os animais agora, para mais tarde eu prestar atenção no meu avô, na minha avó, no meu tio, na minha tia, no meu vizinho, numa pessoa que está próxima a mim, que precisa de ajuda? Não é? Então, eu comecei aprendendo a ter esse senso de responsabilidade e cuidado com o animal, que depois eu transfiro mais tarde, ou numa outra reencarnação, para a minha aprendizagem. Até porque já há vários até vídeos, mostram às vezes nas redes sociais treinamentos com cavalos, crianças, por exemplo, autistas, com problemas, e que recuperam grandemente. Comunicam mais fácil com um cavalo do que com outro ser humano. Exatamente. Então, esse animal está naquele grupo para fazer essa criança fazer o seu trajeto evolutivo e fazer a sua capacitação para uma próxima, uma próxima reencarnação. Eu não ouvi, aliás, ouvi, mas o meu pai dizer que, inclusivamente, num matadouro de vacas, que se deu conta de que elas, quando estavam a caminho do abate, digamos assim, que lacrimejam, choram. Tem vários relatos de animais que choram, que querem voltar porque lá está, isto é mediunidade ou não, tem a percepção que algo de ruim vai acontecer, não é? Porque o instinto vai mostrando, que é o princípio inteligente dos animais, vai mostrando que para ali vai ser um caminho que não vai ser bom, não é? E muitas vezes animais querem retornar. E nesses ambientes, há relatos do mundo espiritual que nesses ambientes também, de abatedouros e matadouros, temos uma quantidade de espíritos ali vampirizadores que estão pegando aqueles restos de fluido vital dos animais, que provavelmente essa clarividência, para a maioria deles, permite que eles sintam
alguma situação desconfortável, desagradável que vai acontecer ali à minha frente. Isto leva-me a colocar-lhe uma pergunta final apenas do programa, porque vamos ter certamente a oportunidade de muito em breve voltar a falar. Sim. Apesar de, com o desenvolvimento deste tema hoje, nós até termos essa percepção, o que é que devemos fazer, mas a nossa postura perante, enquanto seres inteligentes e amorosos, perante os animais, qual deve ser? Na minha opinião, a gente deve tratar os animais como trata qualquer outra situação do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa relação entre pessoas e entre animais. Qual é a postura que eu devo ter? Basicamente, respeito e ter a mesma... pensar no animal o que ele gostaria de ter se que fizesse bem a mim. Existe uma pequena regra das condições de bem-estar, que os animais devem estar livres de sede e fome, que é isso que eu quero para mim. Devem estar livres de sensação de dor, não é? Se eu tiver um ferimento, se eu tiver alguma coisa, eu quero que seja curado rápido, que tenha um tratamento rápido, uma ação rápida. Eu devo ter essa mesma postura para um animal. Ter livre de medos, angústias e sentimentos, de sentimentos negativos, porque a ciência já prova que os animais são o que a gente chama de seres sencientes, que têm capacidade de sentir tanto dor física como dor emocional da mesma forma que nós. Não é? O tronco encefálico de um peixe é igual ao tronco encefálico de um humano. Claro, não tem tantas células, não é tão desenvolvido, não tem tantas percepções, mas o peixe sente a mesma coisa que nós sentimos. As galinhas sentem a mesma coisa que nós sentimos. Então, se eu achar que eu estou submetendo aquele animal, ou aquele animal está numa situação que eu me colocando no lugar dele, me sentiria mal, então eu não devo fazê-lo. Eu devo pensar sempre naquele animal, sendo que, se eu estivesse no lugar dele, o que eu ia gostar? Né? Os americanos dizem para a gente se colocar nos sapatos dos outros. É mais ou menos isso. Tente se colocar nos sapatos dos cães para você entender. Coloque-se no lugar do cão, do gato, da galinha, do que for, e pensa, eu ia gostar disso para mim? Se sim, faça. Se não, está na hora de parar. Eu tinha lhe dito que era uma pergunta final, mas vem outra. Surgiu uma outra. Isto porquê? Porque nós somos consumidores de carne animal. Sim. Eu não sei se é correto dizer, eu penso que sim, que todos os animais têm um propósito na Terra. Sim. Inclusivamente o de alimentar os humanos. Certo. Portanto, é lícito pensar dessa forma. É lícito, normal. sim. E concorda, mesmo sendo veterinário e defensor dos animais? Existe um processo evolutivo. Voltamos mais uma vez ao que a doutrina espírita nos diz todos os dias. É um processo evolutivo. Há pessoas que já conseguiram se abstrair de comer, de consumir animais, ótimo. Há pessoas que ainda não conseguiram. Isto é um processo evolutivo. O que não quer dizer que por não terem conseguido sejam piores ou melhores que os outros. Não é o fato de consumir carne que nos torna melhor ou pior do que alguém. Eu tenho a certeza disso. Entende? Agora, a gente tem que entender também que se a gente começar a ter uma posição radical e fundamentalista, não vai ficar bom. Porque nada que foi decidido de uma forma unânime e radical funcionou. Né? Nem Jesus. Todo mundo decidiu que Jesus tinha que morrer e pronto, foi crucificado. Então, nada do que é unânime, nada do que é radical vai funcionar. Isto é um processo evolutivo. Não é? Com relação ao consumo de carne, já tem obras, André Luiz dizia, não é, nos seus livros, que nós precisamos de nitrogênio. E uma das únicas formas de nós conseguirmos ingerir ou aproveitar nitrogênio hoje, nesse processo que a gente está, é através da carne. Ah, mas todo mundo precisa? Não, cada um precisa de uma quantidade diferente. Não é? Porque, segundo relatos também de André Luiz, nós absorvemos muito do nitrogênio pela respiração diretamente para o nosso perispírito. Se a gente conseguir fazer os exercícios de respiração e respirar direito, que a gente, na maioria das vezes, respira mal. Então, se eu conseguir assimilar mais nitrogênio pela minha respiração e menos pela ingestão de carne, pronto, eu estou conseguindo fazer esse trajeto evolutivo. Mas, para muitos de nós, ainda é fundamental o consumo de carne.
o que não nos torna, mais uma vez, nem piores nem melhores do que ninguém. E se a gente pensar também e começar a ter uma atitude radical sobre isto, imaginem, vamos fazer um exercício rápido e breve. Imagine que hoje ninguém mais come carne no mundo inteiro. Era o colapso. Era o colapso, porque a indústria funciona nisto. Nós temos uma quantidade de produção de cereais que é vocacionada para a produção de animais, então a gente ia dar um colapso na agricultura, que se calhar também parava de produzir os grãos que eu preciso para a minha alimentação. A gente ia ter um índice de desemprego que era uma coisa enorme. A gente não lembra do transporte dos animais que é feito de um lado para o outro e da própria carne que é feita de um lado para o outro, a quantidade de estabelecimentos que teriam que fechar. Então, a gente tem que olhar para tudo como um globo, né? A gente vive num país no mundo, que a economia ainda é uma coisa importante. Vai se tornar menos importante no futuro? Certamente. Vou precisar de carne no futuro? Não, certamente que não também. Quem já conseguiu fazer essa transição, ótimo. Quem não conseguiu, paciência, não quer dizer que eu seja pior nem melhor do que ninguém. Claro. Mas a evolução do ser humano caminha para que nós sejamos todos um dia não consumidores nem de carne, nem de um tipo de produto de origem animal. Marcelo, por acaso, eu até agora a propósito partilho esta situação. É que eu, à medida que fui lendo, não é, eu queria me tornar vegetariana. Aliás, mesmo novita, como os meus pais também eram vegetarianos, não sempre, mas grandes períodos fazíamos comida vegetariana em casa, e eu muito cedo queria ser vegetariana. Então, o que é que acontece? Ao fim de 3, 4, 5 anos, eu caía com uma anemia, mas anemias de hemoglobina A7, portanto, e então tentava recuperar, porque não faço assimilação de ferro e também não adiantava nada do que eu tomava, não é? E durante outros anos eu comia carne para tentar recuperar da anemia, não é? E depois tentava outra vez ser vegetariana. Portanto, parece-me que do ponto de vista físico eu não consigo... Não está adaptado. O seu veículo físico não está adaptado para esse passo. Para este passo. Porque o seu compromisso neste momento, provavelmente, não estou dizendo, mas provavelmente não seja esse nesse momento. Você tem de adquirir outras coisas, não é? Porque o que acontece? Na evolução do espírito a gente vai criando automatismos. Não é? A gente vai... Tudo que a gente repete 3, 4, 5 vezes, isso eu já sei fazer. E eu passo para outra tarefa. Não é? É assim no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação. A gente conseguiu passar esse patamar, vamos passar para o patamar seguinte. Não é? Então, esse processo evolutivo ainda não está completo, porque você tem que fazer outras aquisições nesse período reencarnatório. Isso é a minha interpretação, não é nenhum tipo de... E foi mais ou menos a que eu também tirei daí. Pronto. Isto tem a ver com o processo evolutivo de cada um, com a necessidade de cada um. Não é? Mas, de uma certa forma, eu acho que é uma evolução para a sociedade como um todo, a gente pelo menos falar nisso, e refletir sobre isso. Agora, sem ter ações radicais, sem ter ações fundamentalistas, exatamente, sem julgar, sem ter eu resolvo isto, então eu faço. Não é? É aquele conceito de adquirindo um conhecimento e pensar, isto para mim é bom, então eu vou fazer isto. Mas sem querer impor ao outro que aquilo é bom. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, ou funcionar de uma forma diferente para o outro. É isso mesmo. E chegámos ao fim da nossa entrevista de hoje, Dr. Marcelo, foi um prazer. Um tema que, como referimos no início, de alguma forma suscita muitas dúvidas. Eu fiquei com muito menos agora e seguramente que mesmo aquelas que irei manter, se calhar ajudou-me a pensar de uma outra forma. E isso também é importante. Sim. Nós conversarmos para termos uma ideia diferente. Não é que fôssemos menos amantes ou mais amantes dos animais, não tem a ver, mas tem a ver com a postura que temos de ter perante a vida e às vezes entender porque é que as coisas acontecem e como é que acontecem, com mais estes elementos, digamos assim, na nossa família, que são os animais. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Até uma próxima, seguramente penso que em novembro vamos estar de novo juntos. Regina, passo-te a bola, a rúbrica que tu iniciaste há pouco já da estás nossa a discutir, literatura. mas ainda nos vai aqui ajudar
aqui o Marcelo vai nos ajudar aqui na divulgação. Claro. Ainda bem que dizes que eu não tinha aqui nada escrito. Pois não, mas é que nós, como sempre, combinamos as coisas nas costas. Então, já que falou na doutora Irvénia Prada, não é, que também é veterinária, temos aqui como sugestão de leitura a questão espiritual nos animais. Este livrinho trata de alguns dos temas que até abordámos aqui hoje. Fala, se não estou em erro, também em situações que não falámos hoje, mas de companheiros nossos que na espiritualidade, por vezes depois do desencarne, estão de tal forma ligados à parte animal que até se apresentam como animais, não é? E então as pessoas às vezes levantam também essas questões. Aqui começa a doutora Irvénia a falar logo no início sobre as questões de é um espírito, não é? É uma alma, buscando na codificação espírita o seu complemento científico-filosófico. Depois, como sugestão, temos aqui um livro pequenino que é A Alma nos Animais, do Ernesto Bolzano. Ernesto Bolzano, que é do século XIX, um filósofo italiano, pesquisador da metapsíquica, e também fez parte, tal como o William Crookes, da Sociedade de Psychical Research. O meu inglês é péssimo, peço imensa desculpa. E então isto para dizer que ele vai também abordar estes temas à luz um pouco da ciência, misturando filosofia e ciência, na questão da alma. Será que os animais têm ou não alma? Bom, entretanto, falámos há pouco do Dr. Marcelo Benedetti, já disse corretamente, e que mostrei, e aqui está o primeiro, que foi o livro dele, que narra algumas situações, isto é quase em tom de romance, em que é um professor que vai dando as aulas às crianças e vai conversando com elas e vai explicando o que acontece numa quinta, inclusive, do lado de lá. Depois, por fim, um romance do Sérgio Chimati, Um Amor de Quatro Patas. Espero que, se estão interessados neste tema, procurem. Há muitos mais livros sobre isso. Nós aqui na ACHEF, há pouco comentava, temos uma biblioteca muito grande sobre este e outros temas. Junto de vocês, certamente, em centros espíritas, podem perguntar, porque é fácil hoje em dia termos acesso à literatura e o estudo é muito importante para todos nós, para que não possamos julgar ninguém, para que possamos cumprir com aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Que é respeitarmos uns aos outros. Nós temos que nos conhecer, e aqui ao longo destes programas temos vindo sempre a aconselhar todos aqueles que estão connosco a autoconhecerem-se. E para nos autoconhecermos, temos que saber ir pensando e refletindo sobre tudo um pouco, não é? Sim. Por isso, eu estou muito grata, que aprendi muito hoje, muito mesmo, sobre este tema. E pronto, por hoje sobre literatura é isso. Não, falta uma coisa. Era isso que eu ia perguntar aqui para nos... Doutora Irvénia vai fazer um curso online? Existe um curso online da doutora Irvénia sobre a questão espiritual dos animais. Quem procurar na internet encontra certamente qualquer informação, mas se não conseguirem depois, se quiserem, através de vocês, depois a gente faz essa ligação, não tem problema. Eu vou fazer, nenhum. Estou interessada. E relembro então que questões, sugestões, até de alguma forma para se inteirarem sobre os eventos que vão acontecendo pelo nosso país, não é? Se pretenderem mais alguma informação, façam-no diretamente para o e-mail do nosso programa, acontece no centroespírita@gmail.com, ou inclusivamente para o Facebook. Agora também já nos pode procurar. Regina, já temos uma página do nosso programa no Facebook, acontece no Centro Espírita. Onde passamos lá os programas e pronto, as outras questões de interesse que queiram colocar. Todos os nossos temas, os temas que temos vindo a selecionar, são sugeridos. Grande parte deles vem de sugestões de pessoas que dizem porque é que não falam sobre isto, porque é que não falam sobre aquilo, e então é isso que vamos fazendo. É assim, a Regina, que está sempre em cima do acontecimento. Tem que ser. Senão, também, eu não sei o que é que faria sem ela. Ora, vamos então para a última parte do nosso programa, a rúbrica dos eventos, precisamente, e passo a transmitir-vos que
Nos dias 26 e 27 de outubro realizam-se as 12ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto, na Escola Básica de Matosinhos, com o tema Obsessão, Saúde Mental e sua terapêutica. Se viver na região do Porto, já sabe, aproveite esta oportunidade de se esclarecer sobre este tema. Mesmo que não viva e que se dirija ao Porto nestes dias 26 e 27 de outubro, é uma oportunidade excelente, como todas as oportunidades que vão aparecendo pelo país fora para podermos adquirir mais conhecimentos. No mesmo fim de semana, mas no dia 27 de outubro, não em Portugal, na Suíça, acontece em Genebra o primeiro encontro do GES. Uau. O que é também uma novidade para nós. É o primeiro encontro da Juventude Espírita Suíça e, para mais informações, deve ligar, vai passar em rodapé. As mensagens, estas informações passam sempre em rodapé. Basta ligar para o número 0041 ou mais 41 787 485 434. Eu repito, 0041 787 485 434. Portanto, para quem quiser participar ou assistir no primeiro encontro da Juventude Espírita Suíça. Olha, vamos aproveitar que está aqui Regina. O nosso companheiro Marcelo. Ele vai estar presente, nós já divulgámos no outro programa do seminário que vai existir na AM Norte, dia 23 e 24 de novembro. Vai estar lá também. Sim. Dr. Marcelo a fazer uma palestra, não sei qual é o tema. É a verdadeira natureza dos animais. Para aí está. Está o convite feito. Ouviram-no aqui e com toda a certeza que o poderão fazer de novo em novembro. E para concluirmos, claro, nunca é demais falarmos sobre o primeiro Congresso Internacional da Unispírito. Se ainda não se inscreveu, vá lá fazê-lo, está bem? Vá mesmo ao site da ACHEV, tem lá uma ficha de inscrição. Qualquer dúvida poderá também questionar-nos sobre isso, que nós tudo faremos para o elucidar. Ou então pode fazê-lo diretamente para o e-mail achevviseu@gmail.com. Mais uma vez, passa em rodapé para ter tempo de anotar, sem qualquer pressa. Está ainda muito a tempo de fazer a sua inscrição. Nós esperamos por si aqui na ACHEV, nos dias 15, 16 e 17, agora não falhei, de novembro. Estaremos aqui à sua espera para este encontro internacional da Unispírito. O primeiro. Chegamos ao fim. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Regina. Boa noite, obrigado. Vamos estar cá outra vez na próxima semana, com toda a certeza, na próxima quarta-feira, pelas 9 horas da noite. Foi um prazer estar consigo. Obrigado pela sua companhia.